ou fé diante dos desafios da vida, e me veio um subtítulo para a mensagem de hoje, e eu quero falar sobre um dos desafios da nossa jornada, um dos desafios da nossa caminhada, que está atrelado a algo inerente, né? Algo que faz parte da nossa vida e que muitas vezes nós acabamos desenvolvendo, cultivando e fazendo com que se torne um gigante dentro de nós. Então eu quero falar um pouquinho sobre as nossas limitações. Quero falar hoje sobre o título de Fé diante das limitações, ok? Vamos abrir em Marcos 5, vamos ler a partir do verso 24. Okay? A partir do versículo 24. Embora na sua Bíblia Marcos seja o segundo livro do Novo Testamento, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Todos os outros autores, tirando João, mas Mateus e Lucas, construíram os seus evangelhos, escreveram seus evangelhos com base em Marcos. Marcos é o mais antigo e o primeiro evangelho escrito, embora seja o segundo quando você abre o Novo Testamento na lista do Novo Testamento. Marcos 5, 24. Diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Verso 29. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Amada, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, por tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém? O tema é fé diante das limitações. E aí nos vem a pergunta: o que são limitações? O que é uma limitação? Limitação é tudo aquilo que faz com que você pare em um determinado momento. Limitação é tudo aquilo que impede com que você cresça. Limitação é tudo aquilo que te barra. Limitação é tudo aquilo que você espera alcançar ou fazer algo melhor ou maior, e aí você começa a se deparar com uma situação que te impossibilita de avançar. Limitação é tudo aquilo que te breca. Limitação é tudo aquilo que te para. As limitações, elas podem surgir de inúmeras formas em nossas vidas. Eu, por exemplo, eu amava jogar futebol, quase joguei profissionalmente, mesmo quando vim para cá ainda jogava muito futebol, amava jogar futebol, mas numa partida de futebol eu sofri uma lesão muito grave. Eu rompi o tendão da patela do joelho, o osso do joelho veio parar quase na coxa, tive que sofrer uma cirurgia às pressas e a partir dali fiquei com uma sequela. Ou seja, depois vieram outras lesões, né? E as outras lesões que foram vindo foram fazendo com que os meus movimentos se tornassem limitados.
Então hoje eu tenho uma limitação no que tange a extensão do meu joelho, a força muscular da perna. Eu tenho limitações no que tange a correr, uma coisa que eu sempre gostei muito na adolescência. Eu gostava muito de correr, praticamente quase todo dia eu corria cerca de 1 hora de corrida. Eu corria 8 quilômetros, 4 quilômetros, 8 quilômetros, dependendo, e hoje fui impossibilitado. Então o que é a limitação? A limitação é aquilo que te impede. É algo que te impede de fazer o que você precisa fazer ou o que você gostaria de fazer. Nós podemos ter inúmeros tipos de limitações. Limitações físicas, como a que eu citei. Podemos ter limitações emocionais. Podemos construir crenças limitantes. Podemos construir uma mentalidade, e isso é muito comum nas pessoas, principalmente em nosso país, criar crenças que impedem essas pessoas de crescerem, de viverem o melhor da terra. Quando você olha para o livro de Êxodo, de Números, aliás, que Moisés ele envia os espias à terra prometida, ele envia um chefe, um líder de cada tribo, né? E aí o que você vai perceber? Que eles foram, entraram na terra de Canaã, viram que os objetos que tinham lá, que o fruto da terra era grande, eles chegam a relatar para Moisés que um cacho de uva precisava que 2 homens carregassem, de tão grande que era o cacho de uva. Então eles viram que tudo aquilo que Deus tinha falado para eles, que seria uma terra produtiva, uma terra próspera, uma terra que mana leite e mel, era verdade. Porém, 10 deles viraram para Moisés e disseram: mas lá nós também vimos os gigantes, os descendentes de Enaque, os gigantes. E nós, diante deles, nós éramos como gafanhotos, nós éramos minúsculos, nós éramos pequeninos diante da grandeza desses homens. E quando eles fazem esse relato para Moisés, o que está expresso nisso? Que eles não acreditam que eles podem conquistar a terra. Eles não acreditam, mesmo Deus havendo feito uma promessa. E essa promessa não foi feita a Moisés apenas, essa promessa começou em Abraão. Deus disse a Abraão 400 anos atrás que os seus descendentes herdariam aquela terra. Eles pisaram na terra, eles viram a promessa de Deus, mas voltaram para relatar para Moisés como que não acreditavam que seriam capazes de viver a promessa de Deus. E o que estava acontecendo? Eles estavam limitados em suas crenças. Isso é uma crença limitante. Quando eu ouço a voz de Deus, quando eu sei que Deus ele tem um caminho de vida, uma história para construir na minha vida, e eu começo a não acreditar que aquilo seja possível. Quando nós construirmos uma mentalidade limitante, nós começamos a nutrir um sentimento de incredulidade. A incredulidade acompanha essas limitações. A fé, ela nos leva a encarar as nossas limitações. A fé bíblica nos leva a enfrentar as limitações. Sabe por quê? Porque a fé, ela não é uma confiança, a fé bíblica, né? A fé bíblica, ela não é uma confiança na nossa capacidade. A fé nas Escrituras, ela é nos apresentada não como uma confiança no que fazemos. Logicamente que ter confiança no que você faz é importante, mas a fé bíblica é uma fé que nos leva a depositar a nossa confiança em Deus. É uma fé que nos leva a acreditar, a confiar e esperar naquele que tudo pode, naquele que tudo é, naquilo que tudo pode realizar. Quando Deus nos convida a caminhar com Ele, Ele nos convida a caminhar por fé. A vida cristã é uma vida em fé. Nós ouvimos no domingo que nós somos justificados. O que é ser justificado? É ser perdoado por Deus. É ser aceito por Deus. Somos justificados, somos aceitos por Deus, somos perdoados por Deus pela fé. Ou seja, a partir do momento que cremos em Jesus, a partir do momento que nós começamos a caminhar com Jesus, nós somos chamados por Deus a uma jornada de fé,
A exemplo de Abraão, nós fomos chamados para caminhar com Deus pela fé, ou seja, a confiarmos a nossa vida, a nossa história e tudo que está relacionado à nossa vida nas mãos de Deus. Deus tem o poder de cuidar da nossa vida. Deus tem o poder de cuidar da nossa história. Nós precisamos descansar nele e confiar nele. Mas nós vamos olhar para a nossa vida muitas vezes e nós vamos nos achar limitados. Todos nós aqui sabemos que temos limites, porque essa é uma condição do ser humano. Todo ser humano tem limites, é óbvio. Porém, nós começamos muitas vezes a construir crenças que elas vão fazendo com que a gente não só nos torne pessoas limitadas, mas vão fazendo com que aos poucos nós venhamos a desacreditar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero te convidar hoje a vencer as suas limitações. E não vencê-las somente pela sua própria força. Porque se você dependesse do seu braço, certamente você continuaria preso a essas limitações. Mas eu te convido hoje a lidar com as suas limitações, a encarar as suas limitações pela fé, confiando nas promessas de Deus, confiando na palavra de Deus, confiando no caráter de Deus, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou falamos. Deus pode realizar aquilo que aos nossos olhos são impossíveis. E aí essa história que eu acabei de ler aqui com vocês nos fala de uma mulher que ela estava doente há 12 anos. Ela sofria de uma hemorragia. Ela estava profundamente doente. Ela já havia gastado seus bens. Ela já havia gastado seu dinheiro. Ela já havia gastado tudo quanto possuía, buscando uma cura, buscando ter saúde. E a forma como o texto aborda a história dessa mulher nos apresenta ela como sendo uma mulher rica, inicialmente rica, inicialmente alguém que tinha condições financeiras. Porque quando você lê aqui o texto, no verso 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. A ideia aqui de vários médicos, ter acesso a médicos na antiguidade era algo caro, não diferente de hoje, né? Hoje, se você quiser um bom tratamento médico, você vai ter gastos enormes. E o texto diz que ela havia gastado tudo o que tinha, e essa palavra no grego, esse verbo aqui, dá a ideia de como ela tivesse muitos bens, ou seja, ela gastou muito dinheiro, ela gastou toda a sua renda, toda a sua herança, todo o seu patrimônio para tentar ser curada, e ela não conseguia. E é interessante que nem Lucas nem Mateus falam sobre isso, somente Marcos diz o seguinte, somente o texto de Marcos diz que ao invés dela melhorar, ela piorava. Marcos faz esse relato de que o tratamento não estava surtindo efeito. E pior do que não surtir efeito, estava fazendo com que ela adoecesse mais. Provavelmente, por não saberem exatamente como tratar daquela doença, testaram inúmeros medicamentos, testaram inúmeras fórmulas e provavelmente ela foi alvo dos efeitos colaterais e foi piorando. Então nós estamos diante de uma mulher que ela está com grandes limitações. Ela sofre de uma limitação física, porque ela está doente, ela está muito doente. Imagine, ela está tendo uma hemorragia, ela tem perda de sangue contínua há 12 anos. Então imagine como ela deve estar fisicamente. Segundo lugar, ela tem limitações financeiras,
porque ela gastou todo o seu patrimônio buscando a cura, e agora ela não tem mais nada. Ela não tem mais nada. Todos os recursos humanos possíveis para tentar sanar aquela situação foram gastos. Terceiro, ela está diante de uma limitação emocional. Todos nós, quando ficamos doentes, você já percebeu que quando você fica doente, não é só o seu físico que sofre, você também começa a se sentir um pouco baqueado emocionalmente, e dependendo da enfermidade, dependendo da doença, dependendo do tempo em que a pessoa permanece doente, ela chega às vias da depressão, ela chega às vias de cultivar doenças emocionais que ainda agravam mais o seu estado de saúde física. Então, muito provavelmente, essa mulher ela estava desgastada fisicamente, desgastada economicamente, desgastada emocionalmente. Ela também sofreu uma limitação social, porque aquela situação ela já não lhe permitia conviver socialmente com as pessoas. Aquela situação que ela estava vivendo já estava fazendo com que o seu convívio, com que seu ciclo de amizades se restringisse. Talvez o seu ciclo de convivência estivesse somente atrelado à sua família, porque ela não poderia estar em lugares públicos sempre. Por estar debilitada fisicamente, a convivência com as pessoas foi sendo retirada, ou seja, isso também nos leva a pensar que ela poderia já estar vivendo um estado de isolamento. Olha quanta coisa ruim está acontecendo na vida dela. E ela ainda está limitada cerimonialmente. O judaísmo é uma religião que carrega inúmeras leis cerimoniais. E existem dentro dessas leis o relato que uma mulher, quando ela está em seu ciclo, ela se torna impura cerimonialmente. Ou seja, ela não pode, nos dias de Moisés, ela não poderia participar do culto, ela não poderia participar dos rituais. Nos dias do templo de Salomão, nos dias do templo, não poderia participar do culto no templo, não poderia estar na sinagoga. Por quê? Porque ela estava impura. Diz em Levítico que as mulheres, depois do seu ciclo, elas ainda permaneciam mais alguns dias em estado de impureza cerimonial. Ou seja, elas não poderiam estar convivendo no meio do seu grupo religioso. Então essa mulher ela não ia mais à sinagoga. Ela estava distante do convívio dos amigos. Ela gastou tudo o que tinha. Ela estava abalada emocionalmente. E ela estava limitada fisicamente. Só que, diante de tantas situações adversas, algo ainda existia dentro dela. Existia uma chama, existia um fogo, existia um impulso de continuar acreditando que aquela situação poderia mudar. E essa mulher, ela nos serve de um exemplo muito forte de alguém que venceu as suas limitações. Com essa mulher, a qual nenhum dos evangelistas sabe o seu nome e nenhum texto é relatado o seu nome. Essa anônima nos ensina o caminho para, por meio da fé, superar e vencer as nossas limitações. E para que nós vençamos as limitações, é necessário nós tomarmos algumas atitudes. E a primeira atitude necessária para vencermos as limitações é lutar pela sobrevivência. O versículo 25 e 26 diz que essa mulher, ela sofria há 12 anos de uma hemorragia, e ela havia padecido sob o cuidado de muitos médicos, havia gastado tudo o que tinha. O que você percebe aqui? Que desde o primeiro momento, ela está lutando pela sobrevivência. Alguém que luta pela sobrevivência,
É alguém que acredita no valor da vida, que entrega valor à vida, que reconhece o valor da vida. E por que eu estou falando isso? Porque na nossa sociedade, na nossa cultura, eu tenho percebido que as pessoas, elas estão perdendo a batalha antes mesmo de entrarem no conflito. Que as pessoas estão desistindo de muitas coisas. E um dos principais sentimentos que as pessoas têm desenvolvido, uma das principais mentalidades que eu vejo presente em muitas pessoas, é essa desistência pela vida. E quando é que a gente desiste da vida? A gente desiste da vida não é somente quando a gente quer morrer. A gente começa a desistir da vida quando a gente para de lutar, quando a gente para de acreditar, quando a gente para de dar o passo. A gente começa a demonstrar que estamos desistindo da vida. Sabe quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, quando você tem um ideal, quando você quer algo na sua vida, e porque o tempo se passou e aquilo não aconteceu, ou porque você enfrentou alguns obstáculos na sua vida e você desiste. Você vai abrindo mão dos seus sonhos, você vai abrindo mão dos seus projetos, você vai morrendo em vida. Um poeta já disse que um ser humano, ele é da medida dos seus sonhos. Você é mensurado, você é medido pelo que você sonha, pelo que você deseja. Se você parar de sonhar, se você parar de ter esperanças, se você parar de acreditar que a sua vida pode ser melhor, muito melhor do que agora, no futuro, você está desistindo da vida. Hoje, quando você olha para a Europa é um dos países mais tecnológicos do mundo, o continente europeu é um dos mais tecnológicos, o continente europeu é um dos mais ricos, o continente europeu é o velho mundo, né? Onde é o berço da cultura, um dos berços da cultura no mundo. Mas quando você olha para a Europa, você encontra um elevadíssimo número de suicídio. Você pega países como a Suíça, países como Portugal, e quem está tirando a vida são pessoas de abaixo dos 30 anos, na faixa dos 25, 23, 24 anos de idade, na faixa dos 18. Como alguém que está começando a vida, como alguém que tem tanta coisa para viver, tanta coisa para fazer, perde a esperança da vida a tal ponto de tirar a sua própria vida. Mas aqui no Brasil, embora a gente tenha um alto índice também de suicídio, nós temos um índice muito maior de depressão. O Brasil é o país, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que mais consome remédios para a depressão. O Brasil é o país que mais consome antidepressivos. Isso por inúmeras causas. E uma delas é que as pessoas elas estão perdendo o gosto pela vida, elas estão perdendo a esperança pela vida, elas não estão querendo mais lutar. Elas estão vivendo a vida de uma maneira indiferente. Sabe aquela música, aquele sambinha que se popularizou muito aí fora? Deixa a vida me levar, leva eu. Essa é a fala de quem não tem uma expectativa e de quem não quer construir o seu futuro, de quem perdeu a esperança do futuro. Quando você deixa de pensar, quando você deixa de desejar, de querer algo, você se torna vítima do pensamento dos outros. Você vai servir para realizar o sonho dos outros. Pode ter certeza disso. Então nós precisamos lutar pela vida. Lutar. Mas os dias estão difíceis. Continua lutando. Ah, mas eu estou enfrentando problemas de saúde, problemas na família, problemas semelhantes a dessa mulher. Lute. Ela não tinha nem mais forças.
Ela não tinha condições, mas ela se enfiou no meio de uma multidão. Ela viu que Jesus estava passando. Ela resolveu romper com aquela multidão para tocar em Jesus, porque ela acreditava que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada, ela seria restaurada, que Jesus poderia mudar a história dela. Ela não tinha condições, mas ela continuou a acreditar. Ela continuou a acreditar para além do que os seus olhos podiam ver. Ela continuou a acreditar para além das aparências. E nós não podemos mais caminhar de acordo com o que os nossos olhos estão vendo. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E nós cremos num Deus que nos amou, que deu o seu Filho para nos resgatar, para nos trazer a sua presença. Esse Deus nos chama de filhos. Esse Deus nos deu uma herança. Esse Deus nos fez participantes da glória de Cristo Jesus. Esse Deus nos colocou numa posição espiritual, como diz Paulo em Efésios, acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder espiritual. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos, nós não estamos desamparados. Nós temos um Pai que nos ama, nós temos um Pai que cuida da nossa vida. Nós temos um Pai que é fiel. Em segundo lugar, ela manteve a esperança no meio do caos. O verso 27, na parte A, diz que ela ouviu falar de Jesus. Veja só, ela estava diante de tantas crises e ela ouviu falar de Jesus. E o fato dela ouvir falar de Jesus fez com que no seu coração nascesse a fé. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu relatos de pessoas contando os milagres que Jesus estava realizando. Ela ouviu os relatos de Jesus acerca das curas que ele estava realizando. E isso fez com que ela começasse a acreditar que se Jesus tocasse nela, ela seria curada. No meio do caos, surgiu a esperança. Isso me faz lembrar de uma flor muito bela que existe no Oriente, que é a flor de lótus. A lótus é uma das flores mais belas que eu já vi. Das que eu já vi, eu acho que a lótus é uma das mais belas. E se você quiser saber onde ela não nasce num belo jardim. A lótus é uma flor que brota e floresce e vive na lama. Se da lama uma flor pode nascer, desabrochar, do caos, da bagunça que pode estar a nossa vida, Deus pode gerar uma grande mudança. Tenha certeza disso. Em terceiro lugar, essa mulher ela perseverou em meio à sua caminhada. O verso 27 na parte B diz assim: ela chegou por trás dele, no meio da multidão. E a ideia aqui no meio da multidão é que ela entrou dentro daquela multidão, ela entrou naquele mar de pessoas. Pense comigo, imagine, Jesus ele está vindo e Jesus ele está numa missão. O contexto aqui mostra que nos versos 21, um homem vai até Jesus chamado Jairo, ele está com a filha doente, e ele pede que Jesus vá lá curar a filha dele. Então Jesus sai, e aí os discípulos vão junto com Jesus, e aí uma multidão começa a vir atrás de Jesus. Jesus ele está com uma galera, está cheio de gente perto de Jesus. E aí, essa mulher, ela sabe que Jesus está passando ali nas imediações, ela ouve falar de Jesus, e ela resolve ir ver. E com que ela se depara? Com um grande obstáculo, que era a multidão. E ela entra. Ela não tem forças, mas talvez tudo que ela tinha, o restante da sua força, o restante da sua vitalidade, ela colocou ali. Ela rompeu aquela muralha de gente para tocar em Jesus. Ela perseverou. A palavra perseverar no grego
ela nos dá uma ideia, a palavra que é traduzida aqui por perseverança, é a ideia de carregar pesos. Você já viu uma pessoa na academia malhando? Ela começa com um peso pequeno, ela vai treinando, no decorrer dos anos ela começa a ter força, a ter técnica, ela vai levantando pesos maiores, e daqui a pouco, se ela quiser se tornar um atleta, ela está levantando pesos inimagináveis. E a força que faz ela suportar o peso é a palavra que é usada aqui no Novo Testamento como perseverança. Perseverança é ter paciência. Perseverança é carregar o peso, caminhar com o peso, caminhar debaixo do peso, até o tempo certo em que a carga vai ser aliviada. Vai ter uma hora que a carga será tirada. Enquanto isso não acontece, continue caminhando, continue andando, continue indo, não desista, não retroceda, não olhe para trás, continue caminhando. E em quarto lugar, a quarta atitude necessária é agir na direção do alvo. O finalzinho do verso 27 diz que ela tocou no manto de Jesus. E o verso 28 diz, porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela tinha um objetivo, um alvo. Veja só, o alvo dela não é que Jesus lhe desse uma palavra, o alvo dela não é que Jesus colocasse a mão sobre ela para que ela fosse curada. Ela acreditava tão somente que se ela conseguisse tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. Não precisava de muito. Para ela achava que não precisava de muito, era só tocar, era só estar perto de Jesus. E toda a luta dela foi para tocar em Jesus. Todo o esforço dela foi para tocar em Jesus. Ela venceu tudo o que precisou ser vencido para poder tocar em Jesus. E aonde ela toca? Ela toca no manto. O que é o manto? Os homens judeus usavam um cachecol por cima das suas vestimentas. Até hoje é só usado no momento em que se ora. Mas era comum, por cima da roupa do judeu, ele usar um cachecol, algo como um cachecol chamado de talit. Talit, ele foi uma ordem de Deus. Deus diz através de Moisés que todo homem judeu deveria carregar um talit, deveria carregar um xale. Ele era o xale de oração do povo judaico. Ou seja, todas as vezes que os homens estavam no templo orando, eles colocavam esse véu sobre eles, esse xale de oração sobre eles. Esse xale, ou esse talit, ele tinha umas pontas, a qual o próprio Deus determinou que eles deveriam ser azuis, brancos com azuis, simbolizando pureza e simbolizando o céu sobre a terra. A ideia do talit, de um judeu usar o talit até o dia de hoje, quando ele coloca sobre ele o talit, isso é um símbolo de conexão da terra com o céu. É um símbolo de conexão com o divino. É um símbolo de saber que você está diante de um Deus santo. Ela tocou naquilo que representava a conexão do homem com Deus. Ela tocou na santidade de Jesus. Ela tocou no seu talit. E foi o suficiente para que dali viesse, emanasse poder. E ela foi curada. Ela foi curada. Automaticamente ela foi curada. Ela acreditou. Ela perseverou. Ela confiou. Ela não desistiu. Ela colocou um alvo. Ela olhou para Jesus. Falou, eu preciso tocar nele. A partir do momento que ela determinou aquele alvo, nada mais importou para ela, não importava a multidão, não importava o seu cansaço, não importava mais as limitações, não importava mais nada, porque ela tinha um alvo,
quando nós aprendemos a construir alvos em nossas vidas. E se você ainda não tem um alvo, você não tem um objetivo, eu te convido a partir de hoje a você desenvolver, a você ter objetivos e alvos na sua vida e caminhar na direção deles. Você certamente, à medida que você está focado no seu alvo, as outras situações, elas começam a perder o poder de influência. Quanto mais nós olhamos para Jesus, menos nós olhamos para o mundo. Quanto mais nós olhamos para Jesus, menos nós olhamos para as nossas limitações. Quanto mais nós olhamos para Jesus, menos nós olhamos para os problemas que nos cercam. Quanto mais nós olhamos para Jesus, menos enxergamos os adversários que tentam se opor contra nós. Quanto mais olhamos para Jesus, mais temos forças para caminharmos na direção dele, para viver o que ele tem em relação às nossas vidas. Com isso eu quero concluir que as ações que nos tiram das limitações para o crescimento são lutar, confiar, perseverar e agir. Se colocarmos em prática em nossas vidas essas atitudes, Deus nos dará graça e sairemos de toda situação de limitação para vivermos toda a nova história que Deus quer construir em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos, inclinar a cabeça, oremos ao Senhor. Pai amado, nós queremos te louvar por tua benignidade, por tua bondade, por tua misericórdia. E sabemos, ó Pai, confessamos a Ti que estamos cercados por limitações, estamos cercados por medos. Talvez estamos aqui nessa noite, olhando para a nossa vida, para algumas áreas da nossa vida, sem saber o que fazer, sem saber como lidar, sem saber como resolver essas situações. Nós reconhecemos, Senhor, nessa noite, a nossa total incapacidade de mudar algumas situações em nossas vidas. E por isso, nessa noite, nós nos agarramos a Ti. Nós queremos colocar a nossa confiança, o nosso coração, a nossa esperança em Ti, na certeza de que Tu podes fazer aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo, que Tu podes fazer para além do que eu posso compreender, para além do que eu posso enxergar. Senhor, dá-nos graça, fortalece-nos, dá-nos sabedoria e dá-nos, Senhor, a atitude necessária para irmos na Tua direção, na direção da Tua palavra, na direção das Tuas promessas. Senhor, que as situações que hoje nos cercam, que as muralhas que talvez hoje estejam se levantando, que os gigantes que estejam hoje diante da vida do Teu povo, Senhor, possam cair por terra e que eles possam caminhar, marchar na Tua direção, que eles possam ter uma experiência de vitória, uma experiência que os leve a Te conhecer cada vez mais, íntimo e profundamente. Senhor, ajuda-nos a manter os nossos olhos e o nosso coração em Ti. E por meio da Tua graça, que possamos ir na direção daquilo que é a Tua promessa sobre nós. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em Cristo.